Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se O Joio e o Trigo. O joio e o trigo. Queridos irmãos e queridas irmãs, todos da face da terra são filhos de Deus? Todos são verdadeiramente filhos de Deus? Sabemos que todos foram criados por Deus, mas será que todos são filhos de Deus? Nessa parábola que Jesus vai contar para nós, falando sobre o joio e o trigo, nós vamos entender. Vamos prestar atenção na palavra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 24 a 30 e versículos 36 a 43, nosso Senhor Jesus, ele diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que, ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimados. O trigo, porém, guardai-os no meu celeiro. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus, contando essa parábola, a parábola do joio e do trigo, ele diz: o reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. O agricultor que semeou boa semente no seu campo. Mas aí veio o inimigo e semeia junto com a boa semente o joio. E aí tudo começa a crescer. E começa a ficar misturado. O joio junto com o trigo junto com o joio. Nós estamos falando da pessoa boa dos filhos de Deus com as pessoas más que são filhos do diabo. Está tudo misturado. Assim diz o Senhor Jesus.
E ele respondeu na explicação da parábola. E ele diz: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, é aquele que semeia a boa semente. O campo é o mundo, onde nós estamos. A boa semente são os que pertencem ao reino, são os verdadeiros filhos de Deus. A boa semente pertence ao reino de Deus. O joio são os que pertencem ao maligno. Aquelas pessoas más pertencem ao maligno, não pertencem a Deus. O inimigo que semeou o joio, aquele que foi lá e que colocou as pessoas ruins junto com as pessoas boas, é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Nos fins dos tempos, e já é agora, queridos irmãos, a foice já está sendo cortada, já está sendo passada, e já está tendo a colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Os anjos de Deus estão separando. O Espírito Santo está separando. Queridos irmãos e queridas irmãs, aprendam uma coisa. No meio deste mundo em que vivemos, nós estamos juntos. O joio junto com o trigo e o trigo junto com o joio. Ou seja, os filhos de Deus convivem com os filhos do diabo. Essa é a verdade. E nosso Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos que ouça. Quem tem ouvidos que ouça. Porque está chegando a hora, e é agora, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, os verdadeiros filhos de Deus vão se demonstrar, e também será demonstrado aquele que anda no caminho errado, no caminho do mal, aquele que é o pecador que não quer se converter. E por que não quer se converter? Porque acreditamos que ele não seja filhos de Deus, e sim filhos do diabo. Olha, aqueles irmãos, como descobrir no meio de todos nós, estamos todos misturados, quem é de Deus, quem não é de Deus? Pelos seus frutos os conhecereis, diz o Senhor. Pelos seus frutos os conhecereis. Bom, quando você olha para uma pessoa, você começa a conversar com a pessoa, o olhar daquela pessoa começa a olhar para você com um olhar brilhoso, alegre, feliz, transparente, com alegria, com bondade no coração. Esse é o bom trigo, a boa semente. Mas quando você olha para uma pessoa, aquela pessoa com a cara toda mal feita, mal arrumada, aquele olhar que condena você, não consegue nem olhar para dentro dos teus olhos, pelas suas atitudes, só vê coisa mal, como pode ser uma pessoa de Deus? Então é o joio. Mas nós também temos uma maneira de descobrir quem é de Deus. A marca da promessa. A marca da promessa. O batismo no Espírito Santo. Ora, o trigo pode às vezes não ser aquela semente tão boa assim. Mas ela é de Deus. Ela pode não crescer uma espiga tão grande. Talvez uma espiga média, uma espiga pequena. Mas ela continua sendo uma espiga de milho. Ela continua sendo filho de Deus. E ela precisa ser o quê? Adubada. Precisa ser aguada. Ela precisa ter o conhecimento da palavra de Deus, ser obediente a Deus. Então ela será perdoada. E quem sabe ela não se torna uma espiga grande, bonita, formosa. Assim são os filhos de Deus. Assim são aqueles que recebem o Espírito Santo. Eles mudam. De uma espiguinha que às vezes não está dando nada, de repente ela cresce e vira uma grande espiga. Ah, mas o joio, aquela praga, está crescendo do teu lado. Mas não se preocupa, meu irmão, minha irmã. O joio será cortado e será queimado. Será queimado conforme diz a palavra de Deus. Ah, mas a boa espiga, ela será levada para o celeiro de Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Amém.